Olá, eu sou Antônio Mauro Saraiva, sou professor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, também professor da Escola Politécnica da Universidade. Vou falar com vocês sobre saúde planetária dentro do Ciência Free. É um prazer estar aqui com vocês. Eu faço uma autodescrição minha. Eu sou um homem branco, calvo, uso barba branca e estou com uma camisa azul sobre uma camiseta branca. Eu vou começar com vocês já chamando a atenção que nós estamos agora numa encruzilhada. E essa encruzilhada tem a ver com uma das principais questões do nosso tempo, que é da emergência climática. De fato, nesse slide que eu mostro para vocês, aparecem supostos três futuros, né, à nossa frente. Um deles com uma elevação média de temperatura de 1,5, outro de 2 graus, outro de 3 graus, mas a realidade é que os cientistas do clima já dizem que a gente não consegue mais manter a elevação apenas em 1,5, e os piores cenários atualmente que se colocam são para uma elevação até o final do século de 2,6 graus. Vamos falar um pouco mais sobre isso. A grande complicação de a gente ter essa elevação de temperatura, vejam que ela não acontece de maneira uniforme em todo o globo. Pode-se ver que nos oceanos essa elevação é menor, nos continentes ela é muito maior, e ela vai impactar profundamente a nossa forma de viver. Veja que há um impacto maior no Ártico, no hemisfério norte, mas o Brasil também é impactado, como a gente pode ver aí. De novo, eu estou olhando para o cenário central ou da direita, considerando que o de 1,5 já foi ultrapassado, a gente não consegue mais segurar nisso. Veja que o Brasil já é afetado, né, nos dois cenários, e isso vai impactar muitos outros aspectos da nossa vida. Eu chamo aqui, trago esse slide em particular, porque é mais fácil de ver, e porque isso não é um horizonte impossível, infelizmente. Vejam que há uma elevação muito grande de temperatura no Brasil central e norte, uma elevação absurda de temperatura como média, né, no Ártico. E o que eu quero chamar a atenção de vocês é que os modelos que desenvolvem esses cenários, eles não estão considerando ainda um efeito secundário, que vai ser muito importante depois, que é o degelo, o derretimento do gelo na região ártica, tanto no Ártico em si, como no Canadá e na Sibéria, vai liberar uma quantidade enorme de carbono, seja gás carbônico, metano, de todo o solo que está enterrado, congelado lá há milênios. Da mesma forma, esses modelos não consideram a grande quantidade de carbono que pode ser liberada se a Amazônia, que aí aparece como sendo bastante impactada com a aumento de temperatura, ela viesse transformar numa savana, né, se a gente perder aquela floresta exuberante. Então, esses cenários podem ser piorados, sim. De fato, os últimos 2 anos foram excepcionais, acima das médias históricas. Esse, na foto, é o pesquisador Dr. Johan Rockström, que tem sido um dos principais climatólogos, e ele chama a atenção que a nossa temperatura média atual do globo ela é a mais alta dos últimos 100 mil anos, e pior que isso, a taxa de elevação é a maior, dos últimos 10 anos, é a maior da história. Então, além de tudo, a gente está com uma taxa de elevação muito alta. Não é só sobre temperatura e umidade e precipitação andam juntas. Estão, de novo, aqui 3 cenários da elevação da precipitação, da diminuição da precipitação, dependendo do cenário de temperatura. De novo, eu esqueço da esquerda, porque este é ultrapassado, e olho do centro e o da direita. E vou focar no da direita, porque é mais fácil de ver. E aí nós podemos perceber, no caso do Brasil, uma diminuição grande de umidade justamente na Amazônia, que é um risco enorme, que afeta não só a floresta em si, mas todo o clima na região e no mundo. Nós aqui no Sudeste, por exemplo, dependemos muito da umidade que vem daqueles rios voadores que vêm da Amazônia. Mas vejam também que já mostra aí uma elevação de umidade no sul do Brasil e Argentina e Uruguai. Será que isso já está acontecendo? A gente vai ver que já. O ano passado a gente já teve essa enchente absurda no Rio Grande do Sul, não é? Mas eu destaquei aqui mais outras 2 regiões. Vejam ali Portugal, Espanha, Península Ibérica, ainda mais seca do que já é uma região com uma boa aridez, uma razoável aridez. E vejam ali a África, né? Essa região verde não é outra coisa senão o deserto do Saara.
puxa, o deserto do Saara, então, ganhando umidade, será que esses modelos estão certos? Parece que sim, vejam isso daqui. Isso do ano passado, quando eu vi essa foto o ano passado, eu pensei que fosse Lençóis Maranhenses, mas não é. Isso aqui é o deserto do Saara com uma chuva muito forte que aconteceu no ano passado, ou seja, os modelos estão corretos. Se há algo que os modelos talvez estejam não tão bem calibrados, é com a velocidade com que tudo isso está acontecendo. As mudanças têm acontecido de uma maneira muito mais veloz, né, mais rápida do que os cientistas previam. Isso é um risco ainda maior. Eu quero chamar a atenção também, quando a gente fala dessa questão de crise climática, emergência climática, muitas pessoas falam, estamos indo agora para um novo padrão de clima. Não, não existe um novo padrão. Na verdade, agora a gente está indo para uma situação em que a gente perde a referência do nosso padrão de clima que a gente conhece por milhares de anos. E isso é um risco muito grande, porque, por exemplo, a agricultura depende de saber, com uma boa precisão, apesar das variações anuais ou sazonais, quando é que é primavera, quando é que é verão, quando é inverno, né, quando é que é outono, o que, que é um verão, né? Isso a gente está perdendo. E a gente não sabe para onde a gente está indo ainda. E mais do que isso, esse novo padrão das médias de temperatura, mais do que isso, há o fato de que nós temos cada vez mais eventos extremos acontecendo. Esse é um risco ainda maior. E eu vou chamar a atenção de vocês aqui, mostrando um slide que é este. Lembrem-se que eu chamei a atenção de vocês que a Península Ibérica, a tendência era ficar mais seca. Pois é, mas isso também foi em outubro do ano passado. Então, apesar de que a tendência é a Península Ibérica, Espanha e Portugal ficarem mais secos do que já são, isso não impede que a gente tenha eventos extremos como esse aqui. Uma chuva torrencial nunca antes vista em Valência, e veja o desastre que foi. Ou seja, todos estão sendo afetados. E não é só uma questão de elevação da temperatura, mas também dos eventos extremos. Esses eventos extremos podem ser vistos aqui como eles têm aumentado nos últimos anos, né? Especialmente nos últimos 10, 15 anos. E veja que esse gráfico está desatualizado, ele para em 2019. De lá para cá a coisa só piorou. Mas eu quero chamar a atenção de que a crise climática não é a única crise que está acontecendo. Nós temos múltiplas crises acontecendo. Nós temos um problema muito sério, que é de perda de biodiversidade. Nós enfrentamos agora uma extinção em massa, muito por conta de desmatamento, muito por causa de poluição, de mudança de uso do solo. E isso tem um impacto muito grande na nossa vida, no planeta como um todo. Primeiro, evidentemente, é que essa perda de biodiversidade ela afeta a vida do planeta como um todo, ela desequilibra os ecossistemas, os serviços que eles proporcionam. Essa perda de biodiversidade também ela se refletirá numa menor diversidade de alimentação que a gente poderia ter, né? Muitas plantas ainda nem descobertas, nem exploradas para uso alimentício. Também pensando na agricultura, a gente perdendo essa diversidade, a gente está perdendo um banco genético que pode ser importante para que a gente possa fazer melhoramento genético das plantas, pensando num cenário de mudanças climáticas, né, de mais seca ou mais umidade em determinadas regiões e épocas do ano. Então, é uma perda de potencial de fazer melhoramento genético. E também para a nossa saúde, ou seja, a gente está perdendo potenciais fármacos que essas plantas, ainda nem utilizadas, nem descobertas, se realmente a gente perder pela extensão, a gente nem tem a chance de utilizá-las como fármacos. Fora que também essa biodiversidade perdida, a gente perde esse buffer, né? Essa camada de isolamento que existe entre nós e a floresta profunda, por exemplo, né? Nós passaremos a estar mais expostos a vírus e bactérias que estão nessas regiões e que nós ainda não tivemos contato. Vou voltar a falar disso em seguida. Outra crise que está acontecendo junto com a questão do clima, e elas são não só concomitantes, mas elas têm fatores comuns e se realimentam, é a questão da poluição. Nós temos produzido uma poluição de ar, de água e do solo sem precedentes, não só pela grande atividade econômica, mas porque também nós somos muitos, somos 8 bilhões de pessoas, com impacto no ambiente, impacto nas mudanças climáticas. Lembre-se, mudança climática, ela vem de dois fatores principais. Um é o efeito estufa, que tem a ver com poluição. Então, poluição, aumento de CO2 na atmosfera, aumento de metano na atmosfera, de outros gases, que criam uma espécie de uma camada de gases que funciona como se fosse um vidro de uma estufa, um plástico de uma estufa. O calor não sai da Terra para o espaço, fica retido aqui. Isso é um efeito de poluição.
O outro efeito que causa o aquecimento global, o efeito estufa, é a maior incidência de raios solares que depois se transformam em calor ao refletir em solo nu, como eu vou mostrar em seguida. Então, a poluição é um aspecto importante para o efeito estufa. Nós estamos descobrindo tardiamente que nós estamos poluindo o nosso planeta, temos poluído o nosso planeta muitíssimo com plástico. As pesquisas mais recentes dizem que hoje a gente encontra plástico em todo lugar, em todos os organismos, mesmo no nosso corpo. Como uma média, cada ser humano já teria o equivalente a um cartão de crédito de plástico, o equivalente a isso, em microplásticos e nanoplásticos no nosso corpo. A gente ainda não conseguiu descobrir, estamos descobrindo agora os efeitos disso em câncer, em alergia, uma série de outros problemas de saúde, né? Mas, claro, a poluição ela vai mais do que isso, né? Tem os agroquímicos, que a agricultura também usa, mas mesmo as indústrias, poluição de água, dos alimentos, já que estamos falando aqui de uma questão alimentar, né, também, então os alimentos contaminados que depois vão refletir na nossa saúde. E nem se fala a questão do ar, né? A gente sabe muito bem que o ar poluído de cidades, mas também as queimadas no interior do Brasil, né, na própria Amazônia, isso afeta demais a nossa saúde. Então, essa é uma outra crise que está acontecendo em paralelo com a questão do clima. De novo, muito ligada a outras questões, como a mudança da cobertura do uso do solo. Nos últimos 500 anos, em particular, mas claro, isso vem de milênios, a gente tem mudado muito o uso do solo. Então, a gente tem desmatado muito, minerado, construído cidades, mas especialmente a agricultura, a agropecuária, tem mudado muito a cobertura do solo em todo o planeta. Se a gente olha o mapa da cobertura do solo, estimada, claro, a gente não tinha satélite naquele tempo, de 500 anos atrás para agora, a mudança é radical, é enorme. E vocês veem aí nessa foto embaixo que mostra à esquerda uma floresta na Amazônia e à direita uma área desmatada, dá para ver claramente aquilo que eu mencionei, que o sol incidindo na floresta não causa um aquecimento, porque aquele sol vai ser objeto de fotossíntese. Já quando esse sol incide sobre esse solo nu, esse solo vai se aquecer, vai gerar calor, vai transformar aquela radiação luminosa em radiação de calor, que vai para a atmosfera e vai ficar retida pelo efeito estufa. Então, são esses dois efeitos que acontecem. Então, veja que essa mudança da cobertura do uso do solo, ela está totalmente ligada com a perda de biodiversidade, com mudança do clima e também com poluição. Claro, tudo isso junto com o esgotamento de recursos naturais. Nós estamos cada vez mais produzindo coisas usando todo tipo de material do planeta, e certamente a água é um dos principais deles, né? Nesse gráfico aqui da direita, eu mostro o que a gente chama de dia da sobrecarga, o Earth Overshoot Day, que é o dia em que a gente está usando os recursos da Terra cada ano, além da capacidade de suporte, além da capacidade do planeta de se recuperar daquele uso. Cada vez isso acontece mais cedo. Isso começou a se medir em 1970 e começou naquele tempo, naquela época se adotou como a data do overshoot, ou seja, não tinha overshoot, não tinha sobrecarga, era 31 de dezembro. De lá para cá a gente tem cada vez mais usado os recursos do planeta. Este ano, já em 2025, nós antecipamos para julho, ou seja, em julho a gente já gastou tudo que a gente vai ter gasto do planeta, sendo que a gente ainda tem de agosto para frente para sobreviver. Então, isso mostra como a gente está usando mais do planeta do que ele pode dar para nós. E claro, a gente, já que eu estou falando de saúde planetária, a nossa saúde é um aspecto importante disso tudo, porque senão a gente não sobrevive. Quando eu falei, por exemplo, do impacto de clima em várias coisas, o impacto do clima na nossa saúde é muito evidente. Ondas de calor, ondas de frio, mas também enchentes, né, secas, tudo isso afeta a nossa saúde, direta e indiretamente. Mas também essa mudança do clima afeta, por exemplo, a capacidade de vetores como Aedes aegypti, esse mosquito terrível que aparece aí no canto superior direito, que é capaz de ser hospedeiro de mais de 20 tipos de vírus, entre eles dengue, chikungunya, zika. Cada vez mais ele está presente no mundo, em regiões que ele não estava presente. O sul do Brasil, a Argentina, mesmo na Alemanha, onde eu tive o ano passado, a preocupação é grande com dengue, por exemplo. Ou seja, essa expansão da área de potencial ocorrência desse mosquito tem a ver com a mudança climática. Nem tudo tem a ver com o clima. Então, doenças transmissíveis como Covid, H1N1, por exemplo,
elas não necessariamente têm a ver com o clima, mas pode ter a ver por causa de um mosquito. Mas, por exemplo, Covid tem a ver com o quê? Covid tem a ver com a gente invadir uma área, entrar em contato com um vírus que estava presente em animais, pela ingestão da carne crua daqueles animais. Ou seja, esse contato nosso com uma biodiversidade perigosa para nós, e aí estão os patógenos, vírus, bactérias e fungos, é um problema sério na nossa saúde, na medida em que a gente invade pelo desmatamento, né, por exemplo. Também o impacto na nossa saúde, a insegurança alimentar e nutricional, especialmente se a gente considerar que isso é muito impactado pela agricultura, que vai ser impactada pelas mudanças climáticas, já está sendo impactada pelas mudanças climáticas. Na, na, na área de nutrição, se cunhou o termo sindemia, que é uma sinergia entre pandemias, sinergia entre epidemias, ou seja, essas epidemias e pandemias acontecendo ao mesmo tempo, nas mesmas regiões, neste caso, ao mesmo tempo, obesidade, desnutrição e fome, coisas que parecem contraditórias, né, opostas, mas que podem acontecer no mesmo lugar, até na mesma pessoa, a pessoa pode ser obesa e subnutrida, mas as populações, em geral, também acontecem as duas coisas simultaneamente, piorada ainda pelas mudanças climáticas que vão afetar a agricultura. E, claro, no nosso tempo, a saúde mental é um problema muito sério. Isso tem a ver com o nosso modo de vida, muito acelerado, que já causa diversos problemas de depressão, de suicídio. Agora, piorado ainda com essa questão, a preocupação com o futuro por conta das mudanças climáticas, entre outras, então essa ansiedade climática. Uma outra decorrência de tudo que tem se passado, essas crises são esses deslocamentos, migrações de conflitos civis, muitos deles motivados por questão de acesso a recursos, por motivos ambientais, falta de água, falta de alimento, enchentes, secas, e mesmo alguns motivos políticos que, na verdade, estão escondendo preocupações ambientais, como acesso à água, como acesso à produção de alimentos. Então, tudo isso são crises que acontecem simultaneamente atualmente. Eu trago um último slide sobre esse tema aqui, que é dos limites planetários. Talvez você já tenha ouvido falar. É uma forma de analisar a questão do planeta, a situação do planeta. De novo, aquele pesquisador Johan Rockström está por trás dessa proposta. Algumas décadas eles têm analisado isso. E eles identificaram 9 variáveis, 9 limites que não deveriam ser cruzados para a gente manter a Terra dentro de um certo padrão de estabilidade para a nossa vida, mas infelizmente a gente já cruzou 7 desses 9 limites. O sétimo foi cruzado este ano, que é o da acidificação dos oceanos. Então a gente mudou a água doce, mudou o sistema terrestre com mudança do solo, tem as mudanças climáticas, introduzindo novas entidades, como plásticos, por exemplo, como organismos geneticamente modificados. Ou seja, tudo isso tem mudado muito o planeta. Então, o risco cada vez maior de a gente tornar o nosso planeta inabitável para nós. O que é saúde planetária, então? Saúde planetária é esse conjunto de coisas visto como um todo indissociável. A saúde humana, de todos os seres vivos, dos sistemas naturais, como uma coisa única, totalmente interconectada. E muito importante, a saúde desses temas naturais e dos demais seres vivos, nós dependemos dela. Então, não existe saúde humana em um sistema terrestre doente. E é o que está acontecendo. Nossa saúde está sendo afetada por esse sistema terrestre adoentado. Saúde planetária resgata, então, essa interconexão entre tudo. Tudo que a gente faz no planeta afeta o planeta e nos afeta de volta. E muito importante, resgata que nós somos parte da natureza. A gente esqueceu isso, a gente acha que a tecnologia vai nos salvar, que a gente pode ver numa cidade apartada da natureza, mas isso é impossível, então nós temos que resgatar de volta essa conexão nossa como parte da natureza. Saúde planetária é, ao mesmo tempo, um campo científico, absolutamente transdisciplinar, porque todas as áreas estão envolvidas, propõe essa visão integrada de tudo, sistêmica, mas é também um movimento mundial que visa propor soluções a partir da ciência colocada em prática, pela urgência que nós temos. Começa a partir desse relatório que tem 10 anos, foi lançado em 2015, que se intitula Salvaguardando a Saúde Humana na Era do Antropoceno, e justamente traz essa questão
do impacto dos humanos no planeta e como isso nos afeta de volta. E traz justamente esse paradoxo da nossa chamada civilização, que é o que nós tivemos ao longo dos anos, especialmente nas últimas décadas e séculos. Um ganho muito grande na vida em geral, mas especialmente na saúde, no nosso bem-estar, e que isso está ameaçado. Ameaçado porque nós estamos comprometendo o planeta no qual nós vivemos e do qual nós dependemos. Aqui 4 exemplos de como a gente teve ganhos, né? Tivemos ganhos na alfabetização no mundo inteiro, o número de pessoas abaixo da linha da pobreza diminuiu, nós tivemos uma diminuição da mortalidade infantil no mundo inteiro, aumento da expectativa de vida também no mundo inteiro. Claro, em alguns países mais, em algumas regiões mais, mas no mundo inteiro isso aconteceu. Mas isso aconteceu ao mesmo tempo em que a gente via uma grande aceleração da atividade humana a partir da Segunda Guerra Mundial. Vocês veem aqui à esquerda, em vermelho, várias tendências socioeconômicas: aumento da população, aumento do uso de água, de barragens, produção de papel, transporte, telecomunicações, uso de fertilizantes. E, ao mesmo tempo, do lado direito, o sistema terrestre sendo muito afetado, com a acidificação do oceano, temperatura do mar, temperatura aumentando, ozônio na estratosfera aumentando, nitrogênio, outros gases, perda de florestas tropicais. Ou seja, está muito claro que o que acontece do lado esquerdo, que é uma atividade socioeconômica, está acontecendo ao mesmo tempo que o planeta está sendo afetado, que é o lado azul aí. Não tem como a gente negar isso. E é justamente isso que saúde planetária traz. Olha, essa aceleração, ela nos trouxe muitos ganhos, mas talvez esses ganhos atuais comprometem o futuro e, na verdade, comprometem já o estado atual, o nosso momento atual. Então, chegar nesse ponto foi às custas de um comprometimento muito grande do planeta e especialmente do nosso futuro. E para salvaguardar esse futuro, a gente precisa mudar praticamente tudo. A gente precisa fazer essa grande transição com mudança em todas as áreas. Eu já vou comentar um pouco mais sobre isso. E eu quero chamar a atenção de que, embora isso realmente soe muito desafiador, e a gente teve um exemplo grande na Covid, como a gente mudou radicalmente nossa forma de vida em todas as áreas, pessoais, organizacionais. Antes não podia aula online, não podia decisões da justiça online, uma série de coisas eram proibidas. De repente, tudo pôde. Ou seja, tem coisa que a gente acha que não pode fazer e pode fazer quando a gente é obrigado a fazer, obrigado pelas circunstâncias. Então, a gente deveria aprender com isso para mudar como a gente vive em vários aspectos. Por exemplo, mudar como a gente produz, quanto a gente produz manufaturados e energia. A gente hoje produz muitos produtos, consome muito, descarta muito, gera muito resíduo, que polui, que usa recursos naturais, que usa água, e a gente não pode seguir da mesma forma. Da mesma forma, a energia. A energia que a gente usa hoje, em muitos países, ela é muito dependente de combustíveis fósseis. No Brasil, nem tanto para energia doméstica, mas muito ainda para transporte. Isso causa esse problema de poluição, do efeito estufa. Então nós temos que mudar a forma, o tipo de energia, né? Essa transição energética precisa acontecer muito rapidamente. Mas nós precisamos mudar também como a gente produz e como a gente se alimenta. A nossa agricultura é um dos principais causadores de vários desses problemas. Essa agricultura de larga escala, que de um lado desmata muito, polui e causa o aquecimento global pela poluição e pelo desmatamento, mas também uma agricultura que produz, essa agricultura de larga escala, produz essencialmente coisas que nós não comemos, né, diretamente. Produz soja, produz milho, mas não para o nosso consumo, para consumo animal, talvez, mas também para a indústria. Então, o alimento de verdade, o que a gente come de verdade, não vem dessa grande agricultura, mas vem da pequena agricultura, que produz legumes, verduras, mesmo produz feijão, produz mandioca. Então, nós precisamos mudar essa ênfase na grande agricultura e passar a incentivar muito a pequena agricultura que produz comida de verdade, né? E, claro, as nossas opções de alimentação têm que mudar, porque nós temos nos alimentado muito de produtos que não fazem bem para a nossa saúde. Mudar também como a gente constrói e vive nas nossas cidades. As nossas cidades são realmente muito disfuncionais, nos levando a ter um tempo no trânsito muito grande, nos afastando da natureza,
nos obrigando a viver com poluição, então isso precisa ser mudado também. Não são residências muitas vezes adequadas para o clima, para o calor e para o frio que a gente enfrenta, ou seja, a cidade também precisa mudar. Mas, acima de tudo, acho que por trás de tudo isso, uma necessidade de revisão do nosso lugar no mundo. Será que a gente está aqui para explorar o mundo, para comer pedacinhos do mundo, como mostra essa figurinha aí, como se a gente fosse ir para um outro lugar, como talvez os exploradores fizeram, né, nos anos 1500, 1600, que vinham aqui para a América para explorar o continente e levar de volta a riqueza para a Europa? Para onde nós estamos levando essa riqueza? Nós estamos destruindo o planeta? Que tipo de vida a gente defende? Um tipo de vida que só quer produzir mais, consumir mais, que permite essa concentração de renda, essa exclusão, continua proporcionando esse processo de colonização do norte para o sul, só com diferentes formas agora, a colonização tecnológica, né? Não só a colonização como aconteceu dos grandes descobrimentos, né? O foco da nossa vida mais em ter coisas do que em sermos coisas, sermos felizes, né, por exemplo. Esse foco que um crescimento ilimitado é possível, como esse foco no PIB, né, como se o PIB medisse alguma coisa, né, que valesse a pena, né? E por trás de tudo isso, essa questão dos valores humanos, né? Ou seja, nós não nos tratamos como seres humanos, as diferentes populações, de uma maneira que tenha realmente valores dignos de nós, seres humanos, né? Então, guerras, exploração, né, fome, tudo são consequências das decisões que a gente toma com base em valores errados, ou com falta de valores, né? Saúde planetária, então, traz muito essa questão da injustiça, né? Injustiça porque quem causa os problemas e quem é afetado são populações diferentes, né? Então, isso causa injustiça climática. Em geral, quem é mais afetado são populações mais vulneráveis, em geral, populações negras, em geral, mulheres, que são as que cuidam das casas, né? Injustiça alimentar, porque quem sofre também com a falta de alimento é uma determinada fatia da população. E eu trago aqui dois slides que mostram isso para vocês, né? Em cima, esse mapa com os países deformados, eles estão deformados quanto mais eles produzem CO2. Se veja, quem é que mais produz CO2? Hemisfério norte. Quem é que menos produz? Hemisfério sul. Mas no mapa de baixo, ao contrário, os mapas estão deformados conforme os países são mais afetados por algumas doenças, como malária, má nutrição, diarreia e inundações, típicas doenças devidas ao clima. Quem são os mais afetados? África e Sudeste da Ásia. Ou seja, no mapa de cima, quem polui é o hemisfério norte, os países do norte global, e quem é afetado são os países do sul global. Muito justo isso, né? Muito injusto isso. E aqui um outro slide que mostra a questão dessa justiça ou injustiça intergeracional. Fica claro aqui que quem vai sofrer mais com essas mudanças climáticas, e todas as crises que nós estamos passando agora, são as novas gerações, que vão conviver com o planeta muito diferente, a gente nem sabe como vai ser esse planeta, mas muito diferente do que é atualmente, do que eu convivi, do que meus pais conviveram, e de quem já tem alguma idade agora convive. Então, é uma injustiça muito grande para as novas gerações. Mas, claro, nós estamos todos juntos nisso. Então, nós precisamos trabalhar em conjunto. A boa notícia por trás de todas essas notícias ruins que eu trouxe, desse cenário ruim que eu trouxe, é que nós temos conhecimento para mudar isso já. De novo, a Covid mostrou que é possível, né? No caso da Covid, a gente conseguiu produzir várias vacinas em 2 anos. Nós tínhamos mais de 10 vacinas prontas, né? Quando se esperava que isso fosse demorar 10 anos. O que falta? Falta mudança de comportamento. Nosso individual, em cada ação minha, eu posso levar em conta essa minha conexão com a natureza, minha conexão com a outra pessoa, com outro ser humano, mas também de levar essa mudança de comportamento para as organizações, para a minha escola, para a minha universidade, para a minha cidade, para o meu país. Então, isso é necessário, porque no conhecimento nós temos. Chama a atenção que todos nós somos parte do problema. Cada um de nós consome alimentos, se veste, consome energia, gera resíduos. Então, todos nós temos que ser parte da solução também. Não dá para a gente esperar que apenas empresas, governos façam isso, até porque eles não vão fazer se nós não os pressionarmos. Então, eu chamo a atenção que nós temos vários papéis a desempenhar.
Eu tenho papel como pesquisador, como professor, mas também já fui aluno, sou pai, sou filho, sou tio, sou cidadão, sou eleitor, sou consumidor, sou comunicador, como estou aqui com vocês, né? Mas todos nós somos, então nós temos que assumir em todos esses papéis que nós temos alguma coisa a fazer para mudar a nossa forma de viver e para trazer mais gente para essa mudança. E nós temos que agir juntos, que não basta só uma pessoa fazer, temos que todos fazer. E faz muita diferença viver num planeta como o de cima, que já é com alguma emissão, com aumento de temperatura, do que viver com o de baixo, que é com esse aumento de temperatura drástico, realmente catastrófico. Existe uma aliança chamada Saúde Planetária, a Planetary Health Alliance, foi criada em 2015 para 2016, justamente um pouco depois daquele relatório ter sido lançado. Mas eu quero chamar a atenção que nós temos essa aliança também no Brasil. No Brasil nós temos a Rede Saúde Planetária Brasil, que é membro dessa aliança global, tem mais de 220 pessoas já, vocês são convidados a participar, todas as pessoas são bem-vindas, não é necessário ser pesquisador, qualquer pessoa tem uma atividade que pode fazer dentro da rede, já deixo aqui o convite. Vejam aqui logos de várias instituições importantes do Brasil que fazem parte dessa nossa rede. Se você trabalha em alguma instituição, traga a sua instituição também para fazer parte dessa rede. Nós, em 2021, nós organizamos o Congresso Mundial de Saúde Planetária, o quarto dele, nós já estamos no sétimo, e naquela ocasião a comunidade global redigiu essa Declaração de São Paulo sobre Saúde Planetária, ou Planetary Health, São Paulo Declaration on Planetary Health. E ela traz mensagens muito interessantes. Ela foi um processo que foi feito por mais de 300 pessoas do mundo inteiro, com apoio da ONU, inclusive. Foi publicada em 2021. O que ela traz? Mensagens curtas, mas muito objetivas para todos nós. Vocês podem ver aqui, tem mensagem para todos, para o setor agrícola, para artistas, para empresas, para cidades, para economistas, e a lista vai aí, são 20 mensagens para setores diferentes, incluindo um que é para todos. No sentido de que esses setores, essas pessoas desses setores precisam ajudar a fazer essa grande transição. Veja um exemplo aqui. Já que estamos falando um pouco de setor agrícola e sistemas alimentares, nós temos que reconhecer, o setor tem que reconhecer que ele é central na questão de saúde planetária. Porque a agricultura é muito impactante e porque a alimentação nos impacta. Então, setor agroalimentar, ele tanto impacta o planeta como é fundamental para a nossa saúde. Então, esse setor tem que caminhar para uma direção de mais sustentabilidade, de mais justiça social, né, e diminuir o seu impacto nos sistemas naturais, né? Um outro exemplo radicalmente diferente, os artistas é que eu trago, justamente por conta dessa diferença, chamando a atenção de como a arte é importante para essa nossa reconexão com a natureza. Nós vivemos num país muito rico culturalmente e vocês facilmente vão lembrar de artistas, especialmente músicos, né, como Tom Jobim, como Dorival Caymmi e diversos outros, né, que têm na natureza fonte de inspiração, que nos inspiram a nos entendermos parte da natureza. Então é importantíssimo que a arte seja usada também para nos lembrar dessa conexão e para facilitar que a gente se mobilize para essa mudança de comportamento. Nosso Grupo Saúde Planetária Brasil está organizado, nossa rede está organizada em grupos de trabalho, então tem esses grupos de trabalho, já são 9 grupos de trabalho, vocês são convidados a participar. Em particular, nós temos uns programas muito bem sucedidos, que é esse programa de embaixadores, então se você é um aluno de graduação ou de pós-graduação, venha fazer parte desse programa de embaixadores, nos quais vocês vão realmente atuar como embaixador dessa causa, desenvolvendo atividades para difundir saúde planetária na prática, né? Há um programa de embaixadores idosos, então se você, como eu, já passou dos 60, pode ser embaixador idoso também, e começamos agora um programa de embaixadores mirins. Nós celebramos 10 anos também, nós tivemos esse evento agora no final de setembro, está disponível online na nossa página, no nosso canal do YouTube, assistam. Repito, cada um de vocês está convidado a fazer parte dessa rede, você e a sua instituição, entre em contato por esse e-mail que está aí, contato@planetária.usbr, ou procure nossa página na internet. E finalizando, né, um resumo do que eu disse aqui, saúde planetária mostra essa interconexão de tudo. Nós somos parte da natureza, o que a gente faz impacta o planeta e nos impacta de volta, atualmente, tristemente. É uma questão muito importante de justiça, de inclusão e de equidade, para que a gente tenha realmente essa saúde planetária para todos, né?
todos temos um papel a desempenhar, claro, com responsabilidades proporcionais. Tem gente que impacta mais, tem mais condição de agir do que outros. E é uma visão absolutamente multidisciplinar que requer colaboração. Eu agradeço, então, a oportunidade de estar aqui com vocês e conto com vocês. Entrem em contato com esses 2 e-mails aí. Muito obrigado, prazer estar com vocês.